Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, esteja tudo bem com vocês. Pra vocês que estão chegando agora no canal, se inscreve no canal, deixa seu joinha aí, tá bom? Se inscreve aqui abaixo, né, se você não é inscrito, pra poder estar me ajudando, e compartilha o vídeo, tá bom? Vamos lá. Eu vou vir contar a segunda parte da minha história de vida, gente, que não foi nada fácil, né? Que minha vida, gente, eu falo assim, que vou fazer 30 anos, mas minha vida parece que eu vivi 60 anos, gente, porque cada coisa que aconteceu que vocês não têm nem ideia. O que acontece? Eu vou ir contando essa história, segunda parte, desembaraçando esse cabelo aqui, tá? É bom que é uma diquinha também, né? Esse cabelo, gente, é um cabelo de fibra e dá muito trabalho, tá vendo? Essa parte aqui eu já desembaracei, ó. E essa aqui tá embaraçada, gente, ó. Tá muito embaraçada, olha. Aí, como dá um trabalho e a pessoa não quer desmanchar o cacho, tem que ter muita paciência, né, pra poder estar desembaraçando ele. E eu vou estar aqui, né, desembaraçando ele e contando a minha história, parte 2. Mas antes eu vou dar uma resumida, né, pra quem não assistiu o primeiro vídeo. Gente, assim, minha mãe casou com meu pai, né, bem nova. Meu pai era bem mais velho, tipo assim, meu pai tinha uns 70 anos. Sério, gente. E a minha mãe tinha, sei lá, uns 19, 20, não sei. Antigamente, as pessoas, né, bem antigamente, as mocinhas queriam sair de casa e tinha que sair casada. Então, elas casavam, né, com um candidato que aparecesse, né, ou que os pais pedissem pra casar. Enfim, gente, minha mãe acabou casando com meu pai e foi aí que nasceu essas belezuras aqui, né, eu e meus irmãos. Aí, o que acontece, gente, minha mãe, infelizmente, ela deu câncer. Eu contei isso na primeira parte, então vou dar uma resumida até chegar onde eu parei. Minha mãe, né, deu câncer nela e infelizmente ela faleceu, o que foi muito triste. E eu e meus irmãos fomos separados, tá? Separados assim. Meu tio veio adotar eu, mas eu não estava na hora, ele adotou minha irmã. E, calma lá, gente, calma, deixa eu respirar que eu falo muito rápido. E, meu pai, né, tinha ido embora porque ele também estava doente, não sabia o que era ainda, mas ele estava doente. Então aí, meu pai veio buscar a minha irmã pra ficar com ele de companhia na casa dos filhos deles, né, que era de outra esposa. E aí, o que acontece, gente? Ele veio buscar minha irmã e achou eu, e levou eu. E o destino nós fomos trocados, né? Enfim, não sei se o que eu passei ela iria passar, né? Mas graças a Deus foi trocado, gente, porque pelo menos ela não sofreu o que eu já sofri na minha vida, né? Ao destino ser trocado. Aí minha irmã foi adotada, né? Pelos meus tios e eu fui buscada pelo meu pai. Fomos embora, chegando lá, como eu contei na primeira parte, gente, eu passei muitas coisas, né? Sofri bastante bullying. Meu irmão rapou a minha cabeça, né? Por causa de piolho. E foi o que facilitou os bullying, né? Facilitou os bullying pro meu lado. Enfim, gente, eu não lembro direito a parte que eu parei, mas eu vou continuar daqui. Meu irmão rapou minha cabeça e eu comecei a sofrer bastante bullying, sabe? O que acontece? Meu pai, ele tava piorando e ele falou que ele queria, se fosse pra ele falecer, que ele queria falecer na cidade onde ele tinha, né, nascido, crescido e criado seus filhos, que ele queria falecer lá. Então lá vai nós voltando, gente. Eu voltei com a cabeça pelada, só Deus na causa, né? Voltei com a cabeça rapada. Calma aí, gente, que a Chiquinha chegou. Gente, olha quem tá aqui. Oi, pessoal! Minha mãe, gente, minha mãe. Tudo bem? Sumiu, apareci. Assim demais, viu, gente? É muito serviço. Gatinha. Deixei de amar vocês não, viu? Pois é, tem que aparecer mais por aqui, né? Quando eu estiver gravando, né, pessoal? Mas às vezes quando você tá gravando, eu não tô trabalhando, né, menina? Né? Eu ouço. Olha, Pode pegar lá. que linda! Bichona, hein? Ai, ai. Cadê os meninos? Gente, eu tava conversando com a Chique e ela já foi embora. Eu vou continuar, só que tem um porém. Vou até falar mais alto um pouco. Ligaram um som aqui, que nem eu falei. Tem um bar aqui na frente da minha casa. Ligaram um som ali, minha filha. E o pau tá quebrando ali, sabe? E aí, vamos lá. Aí, gente, deixa eu explicar. E meu pai queria, né, nessa cidade que eu estou hoje, ele queria vir pra cá, né, que foi onde nós crescemos e tal. Foi onde ele viveu a vida dele e ele não tinha costume com cidade grande. Nós estávamos em São Paulo, né? Aí o que acontece, gente? Nós viemos embora. Quando chegou aqui, gente,
a gente foi morar na casa onde a gente já morava, né, desde quando eu era pequena, que era na casa velha. A casa tava bem velha, gente. Eu falo casa velha porque estava bem velha. Era uma casa assim que não tinha reboco, não tinha cimento no chão, nem nada. Aí o que acontece? Fomos morar lá. Meu pai resolveu buscar a minha irmã que estava adotada, né, que eu achei errado, sempre falo isso, que ele foi buscar a minha irmã que já estava adotada, acostumada, chamando meus tios de pais e tudo mais. Lá na casa deles, foi buscar. Aí ficou morando eu e meu pai e minha irmã na casa, né, na casa velha. E o que acontece, gente? Era só nós três. E meu pai era muito rígido, sabe? Quando a gente saía, assim, ia pra igreja, ele achava que a gente tava na gandaia, tava na rua, mas a gente nem pensava em gandaia esse trem, não, gente. A gente tava indo pra igreja e ele, né, achava que a gente tava na rua. Porque meu pai é bem antigo, assim, então ele era bem rígido, né? E beleza, gente, nós continuou a vida que segue e tal. Meu pai, né, ele tava andando de muleta, né, que ele tava bem velhinho também. E assim, com a doença, né, que tinha descobrido que ele estava com câncer de próstata. Com a doença, como essa doença não tem cura, essa doença é terrível, gente, não tem cura. Então meu pai, né, não tinha jeito mais, né, a situação dele. Então assim, ele andava de muleta e tal. E ele foi bem guerreiro, tá? Confesso pra vocês que ele foi bem guerreiro. E aí nós ia pra igreja e ele achava ruim, achava que a gente tava na rua, né? Queria bater na gente com a muleta e tal. E a gente, né, aturando aquilo. Minha irmã, ela arrumou um serviço, né? Minha irmã, no caso, é Laodiceia. Meu nome é Lausa, dela é Laodiceia, né? Dupla sertaneja. Aí o que acontece? Ela arrumou um serviço, gente, e foi embora. E me abandonou, gente. Nossa, eu fiquei muito triste, né? Porque ela era minha irmã, gente. Era minha companhia. A única pessoa que eu tinha depois, né, que minha mãe tinha falecido, assim, era a pessoa que eu tinha, né, mais próximo de mim e tal. E a minha irmã pequena, como eu falei na primeira história, tinha sido adotada, né? E meu irmão, no caso, meu irmão que morava com a gente, que é o irmão mesmo, gente, que eu falo de pai e mãe, tá? Esses que eu tô falando. Mas eu tenho outros irmãos que é parte só de pai. Gente, enfim, eles não tinham voltado pra casa, né, comigo e com meu pai. Então, assim, gente, essa fase que a minha irmã foi embora foi uma fase bem difícil pra mim. O que acontece? Tava morando só eu e meu pai e um outro irmão, que era filho só da minha mãe, resolveu ir morar com nós. Resolveu ir morar com a gente, né, pra ajudar também. Bom, gente, meu pai, né, de muleta, ele tava bem adoentado. Meu pai era muito teimoso, gente, muito teimoso. A gente falava pra ele não sair sozinho e às vezes ele saía, entendeu? Sozinho e, nossa senhora, quando a gente via, já tinha saído. E tinha que ficar caçando ele na rua. Então, assim, né, quando a pessoa fica velho, torna-se uma criança, né, gente? Não tem muito assim, né, coisa. E meu pai tava começando a dar Alzheimer e tal. Não tava no estágio grave igual iria ficar, mas ele tava dando Alzheimer já. Então, assim, gente, e eu era uma criança, né? Detalhe é esse, eu era uma criança, eu não lembro a idade que eu tinha, né? Não lembro direito, quando minha mãe faleceu eu tinha 8, não lembro se eu ia fazer 9. Mas quando a gente foi morar em Buenópolis, veio morar aqui nessa cidade de novo, em Buenópolis, eu não lembro a idade que eu estava, mas eu era uma criança, gente. Eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, não lembro. Enfim, eu era bem novinha. O que acontece, gente? O meu irmão, que é parte de pai, só de pai, que era o mais velho, ele buscou o meu pai lá em casa, né? E levou pra casa dele. Levou só meu pai, gente. Eu era muito grudada com meu pai, porque, né, eu tinha ido embora pra São Paulo, tinha ficado com ele um tempo. Então, assim, eu dependia totalmente dele. Ele recebia, né, salário, no caso, assim, ele era aposentado já, né, por velhice. Então, assim, eu dependia totalmente dele, gente. Pra comer, pra vestir, pra tudo. E meu irmão resolveu, do nada, buscar ele. Levou só meu pai e deixou eu pra trás, na casa velha. E eu fiquei com esse outro irmão que é parte só de mãe, né? Vocês estão entendendo, né, gente? E eu fiquei lá na casa velha só com esse irmão meu. E foi aí que a coisa piorou, gente. Porque, assim, esse irmão meu, assim, como que diz? A gente não dava muito certo, entendeu? Eu era uma criança e eu pensava só em brincar. E ele achava que, né, que eu tinha umas responsabilidades que eu acho que não cabia nas minhas costas, principalmente antes do meu pai ir embora. Antes do meu pai ir embora, gente, eles queriam que eu... Detalhe, eu vou explicar pra vocês direito. Antes do meu pai ir embora,
eles queriam que eu cuidasse do meu pai como gente grande, como se fosse um adulto. Eles queriam que eu lavasse a roupa do meu pai e até às vezes que desse banho no meu pai. Gente, não tinha cabimento, eu não aguentava, eu não conseguia. Eles queriam que eu ficasse 24 horas com meu pai e eu queria ir brincar. Quando eu saía pra rua pra brincar e eles chegavam e eu estava na rua brincando, eu apanhava, entendeu? Então, assim, foi uma fase muito difícil, porque quase eu não tive infância, né? Então, aí meu irmão, né, achou que eu não tava dando conta do recado, né? E resolveu buscar meu pai. Levou meu pai embora. E detalhe, gente, por mês eu recebia R$10 de pensão, né? Que era o pagamento do meu pai. Ele me dava R$10 por mês. Eu lembro que eu ia lá, comprava ovo, sabe, gente? Comprava ovo pra comer. E, assim, foi uma fase difícil pra mim, porque meu outro irmão foi trabalhar, né, pra fora, assim, ele ia trabalhar sempre na serra e eu ficava mais, era sozinha, gente. Aí eu ia pra escola, como dava, né, eu odiava ir pra escola, que eu sofria muito bullying na escola, odiava ir pra escola, mas eu sempre tava indo, faltava mais do que ia, mas eu sempre tava indo. E com esses R$10 que meu irmão me dava, né, que era do dinheiro do meu pai que ele recebia, esses R$10 que ele me dava, eu comprava ovo, salsicha, mas chegou uma fase, gente, que não dá pra viver com R$10, né? Mesmo que era antigamente as coisas eram baratas, o pão era 10 centavos na época, mas mesmo assim não dava mais pra viver só assim. Então, assim, eu comecei a passar necessidade, gente, totalmente necessidade, sabe? Então, assim, eu pedia comida na porta da casa dos outros. Eu pedia mesmo comida, gente. Tava com fome e eu ia lá e pedia na porta. E os vizinhos sempre davam, gente. Sempre dava comida pra mim. Os vizinhos daqui que não deixam mentir, os de antigamente, né? Eles não deixam mentir porque eu pedia mesmo, sabe? Porque eu não ia ficar com fome, né? Eu era uma criança e não ia ficar com fome, né? Por vergonha de pedir. Mas às vezes dava, assim, vergonha e eu tinha uma amiga que pedia pra mim. Gente, a minha amiga, né, que é a Ranieri, que vocês conhecem, ela ia nas portas e pedia comida pra mim. Às vezes ela pegava comida escondido na casa dela, escondido pelo fato, gente, de que na casa dela também as coisas antigamente era bem mais difícil. Então na casa dela também estava, né, em falta das coisas, então não dava pra dividir, era pra eles, pros pais, né, e pros irmãos dela. Aí às vezes ela roubava comida escondida, a mãe dela vai saber agora se estiver assistindo esse vídeo. Mas ela sempre roubava lá quando dava e trazia pra mim. Enfim, gente, e a vida se seguiu, né? Eu fui e resolvi que eu queria trabalhar. Eu recebi uma oportunidade. Nossa Deus. Eu recebi uma oportunidade de trabalhar pra fora, mas antes disso, gente, eu já tinha passado muitas coisas, né? Que eu vou dar uma resumida na minha história pra vocês, vocês ficam pedindo. Então, assim, eu já tinha passado muitas coisas, e eu não sabia que estava nem na metade, né, do que eu iria passar na minha vida. Então, assim, gente, o que aconteceu? Eu recebi uma oportunidade de trabalhar pra fora como doméstica, meu primeiro serviço de doméstica, gente, sim, eu acho que eu estava com 14 anos, sei lá. Não sei, enfim. E meu pai ficou na casa do meu irmão e eu ia visitar meu pai de vez em quando, porque esse irmão meu não gostava muito de mim. E assim, né? Então eu ia visitar meu pai de vez em quando. Meu pai deu Alzheimer total, gente. Ele deu Alzheimer, ele esqueceu de todo mundo, mas ele lembrava que ele tinha uma filha Lardes. No caso, a filha Lardes era eu, que é Laudes, né? Ele lembrava de mim, mas não lembrava de mais ninguém. Enfim, gente, eu peguei e fui embora trabalhar pra fora. Meu primeiro trabalho de doméstica, gente. Meu primeiro trabalho de doméstica, cara. E eu estava super empolgada porque eu ia ganhar dinheiro. Eu não iria mais passar fome, né? Eu ia ter o que comer, ia ter dinheiro pra poder comprar comida. Esse era meu foco, gente. Comprar comida, né? Por isso que hoje eu sou comilona, sabe? Sou comilona mesmo, gente. Então, assim, eu ia comprar comida e eu tava feliz que eu ia trabalhar também, né? Meu primeiro serviço. Então eu fui receber a oportunidade de trabalhar na casa de uma mulher, né? Que assim, muito mansinha, muito boazinha, né? Quando chegou. E eu peguei e fui pra São Paulo trabalhar nessa casa. No começo era assim, gente, eu nunca tinha trabalhado de doméstica, eu era nova, né? Mal sabia lavar minhas roupas. Mas aí no começo foi um perrengue, porque até pra mim aprender, né? Limpar uma casa direito foi difícil. Então assim, eu recebia assim, né? Uns xingos, né? Uns puxão de orelha aqui, uns puxão de orelha ali. E tava conseguindo. Mas o que acontece? Morava essa dona, né? Essa senhora que levou pra trabalhar. Morava ela e a irmã dela em cima, duas irmãs, era um apartamento.
E eu comecei a olhar o filho da de cima, né? E limpar a casa da de baixo. Gente, eu tinha horário pra levantar. Eu tinha horário pra acordar. Era 6 horas da manhã. Eu tinha que estar em pé. Se eu não tivesse em pé, o pau quebrava, sabe? Batia na porta, eu tinha que levantar e tal. Mas eu não tinha horário pra dormir. Gente, eu não tinha horário pra acabar esse serviço. Esse serviço não acabava. Esse serviço era um serviço sem fim. Então, assim, até meia-noite eu estava lá ralando, né? Até pra poder ir pra dormir, dava trabalho. E quando eu ia dormir, 6 horas da manhã, na minha porta, me acordando, e eu, meu Deus, não posso nem dormir mais. Mas eu estava feliz, porque eu sabia que eu ia ganhar um dinheirinho, né? Que eu ia receber. Eu estava feliz, gente. Então tá, vida que segue, né? Vamos lá. Fui, continuei trabalhando. Quando chegou no primeiro mês de eu receber, eu recebi 100 e poucos reais. Gente, fiquei mega feliz. Não era o que a gente tinha combinado, mas fiquei mega feliz pra quem pegava 10 reais por mês. Fui lá, comprei minhas coisinhas e tal, super feliz. Inteirou o segundo mês, eu já não recebi mais. E ela me disse o seguinte: olha, Laudes, eu vou guardar o seu dinheiro. Vou juntar dinheiro pra você, porque você é descabeceada e gasta dinheiro com bobagem. Gente, tá, eu, boba, né? Comi que ela ia guardar o dinheiro pra mim. Tudo certo, gente, tudo maravilhoso, guardar meu dinheiro. Mas o que acontece? Eu trabalhei lá, eu trabalhava em cima, né? Olhando o filho da irmã dela. Levava pra escola, dava banho, cuidava. E ia pra casa, limpar a casa, né? E limpava a casa. E assim foi se passando os dias. E essa dona tinha 2 filhos. Um dela era mais velho, ele era meio doentinho, sabe? Ele, tipo assim, ele tava de 16 anos e a filha com 22 anos, gente. Então, assim, eles eram bem mais velhos que eu. E eu cuidava deles como se fossem meus filhos. Sério, gente, eu fazia de tudo por eles. Mas um dia, eu e a filha dela não deu certo, a gente brigou, sabe? Brigamos feio. Eu não tava mais aceitando uns tipos de situação, gente, que eu não tava aguentando mais. A filha dela me humilhava e tal. Um dia também, eles não deixavam eu sair. Um dia eu resolvi sair escondida, gente, sério. Aí o que acontece? Quando eu voltei, eles trancaram o portão, eu dormi na porta, né, da casa dela lá. Foi muito sinistro, porque o que dividia o bairro, né, as pessoas riquinhas da favela era uma rua. Só isso que dividia. E eu dormi na porta lá, gente, morrendo de medo, porque eles não deixaram eu entrar. Mas tudo bem, no outro dia de manhã cedo eles abrem o portão, eu entrei e eu trabalhei normal, sabe? A dona me xingou e tal, tudo mais. Mas eu trabalhei no outro dia normal, sabe? Não queria ouvir nada, fingi que não tava ouvindo nada e eles falando na minha orelha. Mas beleza. Continuei trabalhando e chegou no dia do meu aniversário, gente. Assim, eu nunca tive uma comemoração de aniversário, ninguém nunca comemorou meu aniversário. E por incrível que pareça, a filha dela fazia aniversário junto com o meu. E o que acontece? Eles comemorando lá o aniversário dela e eles não me chamou, gente. Eu fiquei no quarto. Esse foi um dia triste pra mim, entendeu? Por mais que talvez não tenha tanta importância pra outras pessoas, mas pra mim foi um dia muito triste, porque todo mundo brincando, todo mundo se divertindo e eu lá no quarto, sabe? Eles nem, gente, não fizeram questão de me chamar. E eu também achei que eu também não deveria se meter, porque uma vez a dona falou pra mim que a única coisa que ela não gostaria era que eu se metesse em alguma coisa assim, sabe? Tipo assim, em alguma conversa, né? Alguma coisa assim. Então eu coloquei aquilo na cabeça e não saí de dentro do quarto. Enfim, gente, foi o pior, assim, um dos piores dias da minha vida, porque eu me senti muito mal, sabe? Me senti rejeitada, me senti um lixo e tal. Eu mal sabia, né, que isso aí era só o começo de tudo. E aí, enfim, gente, aí passou esse dia, né, horrível. Teve outros dias também, gente, que eles ia pra pizzaria, ia pra todos os lugares e eu ficava só em casa. Eu lembro que na casa tinha um muro bem alto e eu sentava em cima daquele muro e ficava... Gente, eu lembro plenamente desse dia. Eu sentei em cima do muro e comecei a chorar e pedir a Deus pra me tirar dali, sabe? E eu queria ir embora, mas eu não conseguia ir embora, gente. Eu ficava pedindo a Deus pra me tirar dali. Mas me tirar, quando eu falo, gente, é me tirar mesmo. Me tirar e me levar, sabe, com Ele. Era esse meu pedido pra Deus. Enfim, e trabalhei bastante lá. Aí chegou um certo dia, eu adiantei, né, as coisas. Chegou um certo dia, eu briguei com a filha dela e foi uma briga feia. E ela falou que ia me mandar embora. E eu falei que eu queria realmente, tá? Eu tava com o saco cheio. Eu tinha medo de ir embora, gente, porque eu achava que eu ia sofrer, né? Muito mais, né? Que eu ia passar fome, voltar a passar fome. Então eu falei, quer saber? Então pode me mandar embora. Só que o que acontece? Eu não sabia que aquele dinheiro que eu tava trabalhando lá, que eu trabalhei lá, gente, mais de 1 ano. E eu não sabia que aquele dinheiro que eu tava trabalhando lá, que ela não ia me devolver.
E, gente, ela não me devolveu aquele dinheiro, entendeu? Ela não me deu aquele dinheiro. E ela me mandou embora. Ela só pagou a minha passagem, mandou uma pessoa me levar na rodoviária e elas não me pagaram nada, entendeu? Não acertou comigo nada. Diz ela que estava com raiva de mim e por isso que elas não iam, né, me fazer o meu pagamento. Gente, na época eu poderia ter chamado, né, a polícia lá, o conselho tutelar, nem lembro se tinha conselho tutelar nessa época, mas enfim, eu poderia ter corrido atrás dos meus direitos, né, porque eu tinha direito e eu acho que ela fez foi desumano, entendeu? Totalmente desumano. Hoje eu acho isso, mas na época pra mim tava ótimo, eu só queria sair dali, sabe? Não questionei, não falei nada, gente, só queria sumir daquele lugar. Foi o que aconteceu, né? Eu saí daquele lugar e eu voltei para Buenópolis e foi aí que eu cheguei, né, com meus, não lembro se foi meus 15 anos e meu pai estava mais pior, assim, gente, o Alzheimer dele tinha aumentado e aí meu pai, né, infelizmente faleceu. Eu fiquei sabendo, né, que ele tinha falecido. Eu nem tinha ido lá visitar ele, gente, porque meu irmão não gostava de mim na época. Hoje em dia a gente conversa, mas não é assim, aquela coisa, mas a gente conversa, né? Mas ele não gostava de mim na época, não sei porquê, enfim. Então, assim, eu não ia muito na casa dele de meu pai. Meu pai faleceu, eu fui lá na casa, no velório, mas eu fiquei da porta, assim, olhando, sabe, chorando. E foi isso, gente. E a próxima, né, a terceira parte, eu vou contar pra vocês o que foi que aconteceu depois que meu pai faleceu. E que aí eu não tinha nenhuma renda mesmo, literalmente nenhuma renda mais. Não tinha uma renda e não tinha ninguém mais, eu tava me sentindo só no mundo. E aí eu intero a parte 2 pra vocês. Vou continuar aqui desembaraçando meu cabelo, né, gente? Aí, ó, tá bem desembaraçadinha essa parte aqui, porém essa aqui tá embaraçada ainda. E eu, gente, espero que vocês tenham gostado da parte 2. E se vocês me pedirem a parte 3, como vocês me pediram a parte 2, eu vou vir continuar contando aqui pra vocês. E é isso, gente. Um bom domingo pra vocês, um bom final de semana, uma boa semana, né? E é isso, tá, gente? Um beijo. Fica com Deus. Eu amo muito vocês, gente. Obrigado por todos vocês que estão aqui comigo até hoje. Sério, sou apaixonada com cada um de vocês, cara. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Um beijo e um abraço pra vocês.